agora, por que coator? Quando ele joga o problema que eu seria um coator, é que eu não deixava de dizer a ele: escreva, coloque aquilo que você tem de experiência de vida, coloque a sua vida tão bonita, coloque todos aqueles fatos que você presenciou e escrever essa obra magnífica e fantástica que é o Código da Vida. E o que eu fiz foi importuná-lo dia a dia como um escravo de Dario, rei dos persas, que tinha um escravo para lembrar a ele 4 vezes ao dia: Senhor, lembra-te do inimigo tal. Então eu lembrava quase que diariamente ao Dr. Saulo: o senhor precisa escrever as suas memórias. Talvez por isso um coator também. O nosso convidado é Saulo Ramos, advogado, nascido em Brodowski, interior de São Paulo. Ex-ministro da Justiça e consultor-geral da República. E agora, autor do livro Código da Vida. Feliz em recebê-lo, doutor Saulo. Muito obrigado. Pois bem, o que nós queremos saber mesmo, doutor Saulo, é sobre esse livro, Código da Vida, que o senhor acaba de lançar, que está sendo, assim, absolutamente circulado em todo o meio jurídico. Muito bem. Diz aqui, aliás, com uma foto sua, tem uma dedicatória que diz assim: para Saulo, que honrará a nossa Brodowski, lembranças de Portinari, datado de 1953. Pois bem, doutor Saulo, do que o senhor julga que mais honrou Brodowski? O fato de não desonrá-la. Doutor Saulo, me diga uma coisa: os sapatos, eu estou vendo, não são os de crocodilo, aqueles daquela época que o senhor morava, dividia com um companheiro na pensão em São Paulo, na praça, se não me engano, General Osório. Não é que o senhor dividia para ir às festinhas? Bem que ele merecia, né, doutor Saulo? Bom, a gente dividia, quer dizer, nós não tínhamos 2 pares de sapato, então eu calçava o mesmo número. Quando ele ia à festa, aí eu ficava, como eu sempre fiquei na vida, descalço. E como é que era abdicar de uma festinha naquela idade por causa dos sapatos? Era triste, mas eu, como sempre fui um caipira do interior e andar descalço, eu me conformava. Agora, na vez dele, ele não se conformava. Que era o Edivaldo Alves da Silva, ele não se conformava. Ficava bravo? Ele era inspetor de polícia naquele tempo. Ah, é? Foi estudar e acabou dono de faculdade, de universidade e tal. Pois é, sucesso também, né? Mas o senhor é de uma época, o senhor presenciou uma época em que a linha de telefone possuía 2 números apenas. Por exemplo, a sua, na casa que o senhor morava em Cravinhos, o número da sua residência era 45. Eu vi que a senhora leu o livro, né? É verdade, li inteiramente. Interessante, naquela época, né? A dona Gertrudes. Os grampos realizados hoje não ficam crianças perto das escutas da dona Gertrudes? Não, acho que são equivalentes. Equivalentes? Os grampos hoje são muito mais sérios do que se pensa. Então a dona Gertrudes escutava bem? A dona Gertrudes foi a pioneira. Hoje a polícia escuta tudo que nós falamos, do que te interessa, e quando grava alguma coisa que compromete, aí é que vão pedir a permissão judicial. Porque o telefone não tem data na gravação. Muitas gravações são feitas antes da autorização judicial e são apresentadas como tendo sido feitas depois. Então a dona Gertrudes perdia dessa gente aí. Perdia, chegava perdendo. Agora, a única coisa que ela não obedecia é que ela não tinha autorização judicial, igual a polícia. Em seu livro, Dr. Saulo Ramos, o senhor equipara a política norte-americana a um filme pornô, de lá, onde 90% dos políticos dão uma péssima reputação aos 10% restantes. Muito bem, cá entre nós, como o senhor denominaria a política brasileira? Pornográfica. Mas eu fiquei assim emocionada quando eu li a história daquelas crianças que o senhor relata, praticamente durante o livro inteiro, né? E ao final, o procedimento daquele magistrado, ao final, a sentença que ele dá, foi exemplar, não é? E aquilo realmente me comoveu. O senhor entende que isso trouxe uma grande contribuição para o Poder Judiciário? Ah, claro que sim. Olha, todo advogado tem seus casos complicados. Eu resolvi contar um deles, dentro dos limites da ética, trocando os nomes. Esse caso, inclusive pelos mistérios que acontecem, o que nos transformou também até em detetives, é melhor que muita história policial. Agora, de qualquer maneira, é um conflito de família.
aquela aflição da alma de quem está vivendo um problema como esse. Então precisa de juízes e curadores com muita sensibilidade humana, acima da lei até, para compor essas angústias que as partes levam aos tribunais. Neste caso, eu tive a sorte, nós tivemos a sorte, as partes tiveram a sorte de ter um bom juiz e um bom curador de família. O curador de família foi o doutor Munir Cury, está aposentado. Sim. Outro dia ele me telefonou, muito entusiasmado, porque leu o livro, lembrou-se de toda a história e disse que queria se reunir todos, o juiz, ele, as crianças que hoje têm 30 anos de idade, a Clotilde, que foi advogada, minha assistente, e que hoje trabalha na Embaixada do Brasil em Londres, e deu essa ideia de fazer uma reunião das pessoas que viveram essa história no livro. Eu não sei, eu preciso consultar meu cliente, não sei se ele quer se expor dessa forma. E o juiz foi o... E o juiz hoje é ministro do Supremo Tribunal, o ministro César Peluso, que conduziu muito bem. Por exemplo, conduziu muito bem. Muito bem. Mas até por falar nisso, o senhor cita também que tem os seus coatores, né, do livro. Os coatores, o senhor cita aqui. Eu tenho 4 coatores aí. O Jô Soares, Napoleão Saboia, o Vídeo Rocha Sandoval e o Zé Maria Costa. Então, entre os quais 2 juízes hoje aposentados. Vamos ouvi-los para ver qual a opinião deles com relação ao Código da Vida. Qual foi a contribuição que o Código da Vida deu ao Poder Judiciário? Está ligado intimamente para que os juízes entendam que o advogado é de uma importância fundamental na administração da justiça. E quando ele chega ao final do livro, em que ele conta todo o desenrolar da família do Olavo Braz, ele mostra também a grande contribuição para que os juízes entendam que é possível fazer justiça desde que o juiz tenha experiência da vida e não seja um mero aplicador da lei, um autômato. O juiz deve ser aquele que aplica a lei e o direito não apenas com justiça, mas através do sentimento. O que me parece importante, e isso não está no livro, é exatamente um fato que me foi mencionado pelo próprio Dr. Saulo dias atrás, de que um amigo lhe disse que tinha exatamente o caso retratado no livro, exposto no judiciário, segundo o qual a esposa acusava de atos obscenos o pai em relação aos filhos. Como não correspondia também à verdade, o próprio réu daquela ação acabou juntando o livro do Dr. Saulo como peça do processo, como uma prova para dizer como é que a situação estava. Então, eu não imaginaria, antes da edição do livro, que essa fosse mais uma contribuição no que diz respeito ao Poder Judiciário. Por falar em judiciário, sem citar nomes, o senhor nunca teve um cliente culpado? Tive só no começo do processo, porque no final do processo virou inocente. É mesmo? E como assim? Porque, não sei, é um dom que Deus me deu. Todos os meus clientes foram inocentes e os culpados, no final do processo, a gente descobria sempre que era inocente. Bem, doutor Saulo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos interromper alguns instantes, você continue aí, e daqui a pouco nós voltamos com Saulo Ramos, autor do livro Código da Vida. De volta ao nosso segundo bloco, conversando com o advogado Saulo Ramos, autor do livro Código da Vida. Doutor Saulo, o senhor já trocou um pássaro na mão por 2 voando? Não troquei não. Eu adoro deixar ainda que simbolicamente, deixar os pássaros voando. Os pássaros, quando voam, deixam um rastro azul no céu. Eu adoro isso. Pois eu acho que o senhor trocou sim. Como um advogado recusa uma causa de 10 milhões de dólares, doutor Saulo? Quem ofereceu e quando? Posso fazer um reparo? Pode. A causa não era de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares eram os honorários.
Eu recusei porque achei que não tinha condições de consciência nem tranquilidade para defender o cliente que me propôs isso. Aliás, não foi ele que propôs, foi o intermediário que propôs. Certo. Só lendo o livro para saber quem é o cliente. Então o senhor continua dizendo que não trocou um pássaro na mão por 2 voando? Eu não quis pegar. Tá bem. Nem por 10 milhões de dólares. O senhor confessa que foi um ganhador de causas. Então, não perdeu nenhuma? Nenhuma sequer? Não, perdi algumas. Estatisticamente eu estou bem. Agora pode colocar os curumim, mas eu perdi umas. Eu ganhei umas 93%, perdi umas 7%. Perdeu pouquinho. Mas foi injustiça. Isso nós sabemos. Doutor Saulo, há coisas que nós não podemos dizer à luz do dia. Quem disse no seu livro? O Gervásio? Não, o Gervásio é a soma dos meus amigos todos. Tem alguns críticos que pensam que é um alter ego meu. Aquilo que eu não queria dizer, disse pela boca do Gervásio. Não é. Na verdade, o Gervásio é a soma de todos os meus amigos. Se eu fosse pôr os diálogos todos os meus amigos, virava uma lista telefônica. Então eu pus os diálogos principais, as críticas ao Bush, à política americana, aos assassinatos do PT, esses problemas todos da política brasileira atual, com o resultado dos amigos que eu converso. O Gervásio falou de tudo. O Gervásio é a soma deles todos. Muito bem, cercado de amigos, então. Eu não conseguiria ver no Gervásio apenas a coleção dos amigos. Há muita coisa que o Dr. Saulo diz ele próprio. O Gervásio, para mim, tem muito mais de um alter ego do que de uma coleção dos amigos. Não. O Gervásio, na verdade, é a soma dos amigos dele. Então eu sou o Gervásio. Como outros amigos passaram a ser o Gervásio no livro Código da Vida. Agora, quando foi que o presidente Itamar Franco ajeitou o seu maior tupete? Foi no sequestro do empresário Abílio Diniz, doutor Saulo? É quando ele trocou os sequestradores por nada. Quer dizer, libertou os sequestradores. Porque havia Não, eles fizeram um acordo, um tratado internacional com o Canadá para que os presos brasileiros do Canadá viessem para o Brasil. Sim. E os canadenses fossem para o Canadá. Acontece que no Canadá não tinha nenhum preso brasileiro. Aliás, o brasileiro não vai nem para o Canadá, eles vão para os Estados Unidos. Isso foi uma fraude, foi uma farsa, para burlar, inclusive, um decreto que eu tinha deixado lá, que os presos no Brasil têm que cumprir pena. E só depois do cumprimento da pena é que pode sofrer extradição, expulsão ou essa barganha. Mas no Itamar Franco fizeram essa fraude e mandaram os sequestradores para o Canadá. E hoje eles estão livres, estão na praia, e uma delas é até estudante de criminalista, estudante de direito criminal. Ou seja, com a vida estão livres, como quiseram. Tal. Quer dizer, eu não sei que mistério foi esse. Mas são os mistérios que o Brasil tem, né? Doutor Saulo, agora vamos caminhar um pouco em sentido do coração. Quais as marcas que não se apagam, deixadas por Portinari, Guilherme de Almeida, Vicente Rau, que foi o seu chefe? O que não se apaga aí dentro? A saudade. E a saudade, tal como definida por Drummond, a saudade que dói. Aliás, o senhor tem uma definição que foi um outro momento do livro que me comoveu, foi quando o senhor fala sobre a saudade de sua mãe. Da minha mãe tem muito. Linda, linda. Eu até pensei, como será ter a alma enxuta, né? Porque o senhor disse que o senhor tem alma úmida de lágrimas, né? Você sabe que a minha mãe carregava lenha aqui do interior de São Paulo. Naquele tempo não tinha fogão a gás, né? Ela carregava lenha nos braços. E por isso ainda hoje eu olho para as nuvens da minha terra e eu acho que tem a marca do braço da minha mãe. Lindo isso. Muito lindo. Bem, pisemos em terra novamente. A última pergunta, antes do nosso ping-pong, o famoso ping-pong que nós sempre fazemos no programa. O senhor é um radical defensor do senador José Sarney, direto em seu livro. Seu ex-companheiro, inclusive, de escritório.
Diga lá, ele é um padrão de político? Olha, o Sarney devia ter parado na presidência da República. Ele é um padrão de moral. É um homem muito sério. E ele prestou um grande serviço ao Brasil, que foi no momento em que estava mudando da ditadura para a democracia. Os militares não se conformavam de ter perdido a eleição para o Tancredo. E a esquerda extremista queria pôr o general no paredão. Sim. E os generais não queriam voltar. Ele soube administrar essa agitação dos dois extremos. E soube, portanto, conseguiu dar, portanto, para o Brasil a Constituição, a fundação do Estado de Direito. Mas, pelo menos, ele é decano da Academia Brasileira de Letras e eu fiz um pedido para ele. Qual foi? Um pedido para ele, olha, você... Porque ele tá do lado do Lula, apoiando o Lula. Tá? Eu fiz, então você faz uma coisa para mim e para o Brasil. Não deixa o Lula entrar na Academia Brasileira de Letras. Em defesa da língua portuguesa, pelo menos. E aí ele me prometeu. Doutor Saulo, agora vamos de fato voar. Vamos ao nosso ping-pong. Caipira se dá bem com caipirinha e refuga Scott. A caipira, quando é caipira sempre. Pode pedir smoking, mas é caipira. Vamos viver de brisa. Anaíma, Nordeste, Manuel Bandeira. Ciúme de homem é muito pior do que de mulher. Pelo menos era a opinião do Guilherme de Almeida. Juventude, o tempo corrige os defeitos? Não sei, como diz o francês, avec le temps, tout s'en va. Com o tempo tudo se vai. Ditadura pós AI-5. Ministérios públicos, militar, federal e estadual. Nós temos em muitos setores da administração pública, do Ministério Público até do Judiciário, reações e ações e pensamentos ainda ditatoriais, totalitários. Brasil, existência ou expiação? A existência. Cada árvore caída é uma oração interrompida. Imagina uma floresta toda. Né? Devotos da santa ignorância, quantos? No Brasil tem muito. Nós fazemos, por exemplo, nós temos um Ministério do Planejamento, fazemos uma Secretaria do Planejamento a longo prazo. A Secretaria durou só 3 meses. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Essas são... Eu esqueci. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Eu esqueci. Cara de pau. É mais ou menos a conformação de muitos dos políticos brasileiros, explicando, por exemplo, o mensalão não houve. Ou dizendo assim, depois desses cantos, eu não sabia de nada. Começo do século passado, mudou o Brasil ou mudou o Natal? Acho que mudou o Natal. Quantas renas puxam o trenó de Papai Noel? 9. Tem certeza? Tem uma na frente e 4 pares atrás. Número de babadores necessários para o Brasil? Aí seria milhões. Seria milhões. Imbecil enciclopédico? É aquele que não sabe nada a respeito de tudo. Um gostinho que permaneceu do processo Collor? O melhor gostinho foi de eu ter vencido a causa. Um gostinho que permaneceu do caso Vladimir Herzog? A tristeza do Dr. João Gomes Martins, que não pôde ler a sentença. Pôr do sol na praia de Boiçucanga? O único lugar do Brasil onde o sol se põe no mar. Fome que dói e dá medo? É o que se passa na injustiça da terra. Embora eu seja contra os sem terra. O medo pode amarelar quem sente? Claro. Mas não se deve deixar sucumbir pelo medo. A saudade dói, mas não transita em julgado. Drummond descobriu que ela doía e eu descubro que ela não transita em julgado, não pode ser arquivada. Paner, um caso de corrupção às claras. Claro, um dos casos de corrupção da Revolução. A corrupção ela praticou claramente e a Paner é uma das provas
irretorquíveis nesse caso. Pega ladrão, quem grita? O povo. Governar o Brasil é inútil. Isso foi uma opinião do Mussolini sobre a Itália. Governar a Itália é fácil, mas é inútil. Amar apenas não basta. É preciso fazer bem à pessoa amada. Casar pela terceira vez. É a vitória da esperança sobre a experiência. E eu respeito muito as regras de costumes, morais, religiosas de todos, mas, inclusive, respeito o Papa Bento XVI, que diz que o segundo casamento é uma desgraça e por isso que eu estou no terceiro. Quando não dá certo, o direito de procurar a felicidade, eu acho que toda pessoa tem e deve procurar. Alegria dura pouco. A senhora acha que dura pouco? Quando é verdadeira, dura bastante. Quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. É um ditado que minha mãe gostava de me dizer isso. A liberdade consiste em não usar relógio. Sofocleto. O Brasil virou um país autófago. Está se devorando a si mesmo, não há dúvida. O poder corrompe sempre. No Brasil, não só o poder corrompe, a luta pelo poder corrompe mais. Depois que chega no poder, já chega corrompido. A felicidade existe. Até existe. Ufa, fim do nosso penúltimo ato, Dr. Saulo. Agora, o último. Dr. Saulo Ramos, que amor é este pela Dona Eunice, sua mulher, que chegou antes mesmo de alçar voo ao coração? Conte para nós. Bem, a mulher amada, não preciso dizer isso, porque todo mundo que ama sabe. Mas a Eunice me deu um toque de aquilo que o francês chama de tendresse e que a gente passa a entender como a eternidade. Aí eu vi que era o amor verdadeiro. E ela se chama Eunice Santinha Ramos. Santinha. Chama-se Santinha. Então começou a ser Santinha da minha devoção. E meu amor, nesse momento, por ela, e nesse momento que eu digo é a eternidade, passou a ser uma leitura de evangelho todos os dias. O amor eterno e, na verdade, é quase que um exercício religioso pela felicidade que ele nos dá. Terminar o programa com tanto carinho. Obrigada pela participação. Obrigado à senhora. Daqui de Ribeirão Preto, na Alta Mogiana, foi o programa de hoje. Até semana que vem.